todos os meus elétrons introduzidos pelo meu dopante ocupam esse nível de defeito. Aí qualquer temperatura a mais, eles estão aptos a serem conduzidos. Então, transições indiretas. Eu tenho atalhos, que nem atravessar um rio andando pela pedra. Isso, teoricamente, tem que ser evitado. Como que eu evito estado quântico na minha banda proibida? Reduzindo defeitos. Porém, todo dopante é um defeito. Então, todo dopante introduz estados na minha banda proibida. Então, é uma cruz que tem que carregar, não tem jeito. O que se faz é minimizar ao máximo. Mas não tem como deixar isso limpo de defeitos. Impossível. Bom, transições direta banda a banda. Banda a banda o quê? O elétron vai sair daqui e vai dar um jump direto lá para cima. Então o que ele precisa? Ele precisa receber uma energia maior que esse espaço vazio. Como que ele recebe energia? Justamente, de novo, outra vez por calor ou por luz. O infrared, o bolômetro, ele é um cara que lê calor. Então a gente tem uma matriz. Tá filmando? Eu estava falando legal até agora. Agora que está filmando. Pô, travou, pô. Vou pedir aumento. Não, então, tirando a brincadeira da parte. Por calor. Lembra o infrared? O que ele media? Ele media o calor. Ele tinha imagens de calor. Então, a transição era como? Eu vou explicar mais depois da última lousa a diferença dos dois sensores. Um sensor de luz, por exemplo, uma câmera digital, que ele está me filmando aqui, tem um silício ali com certeza, naquele buraquinho, está recebendo a minha imagem em forma de luz. Essa luz tem fótons, lembra do comportamento dual do elétron, onda, partícula? Ele é uma onda e a partícula são os fótons. Os fótons interagem como partículas colidindo nesses elétrons. Então esses elétrons ganham energia suficiente para subirem maior que a banda proibida. Bom, uma vez criados esses portadores, eles tendem a quê? A se recombinar. O que é recombinação? É quando esse elétron vai perder energia e ele vai encontrar quem? Vai encontrar uma lacuna. Como que ele dissipa energia? Efeito Joule, em forma de calor. Quanto tempo dura a geração disso até a execução desse cara aqui? A gente chama... Tem dois conceitos. Tem o tempo de vida e o comprimento de difusão. O tempo de vida é onde se está o P e o N. Há umas 2 horas atrás tem o equacionamento dele certinho. O tempo de vida é o quê? É o tempo que esse elétron vai sobreviver na camada de condução até ser recombinado. Em função do tempo, em função dos segundos. Porém, o silício, a lâmina de silício, ele tem um comprimento X. Então, além em função do tempo, essa recombinação acontece em função do comprimento. Então, em função do comprimento, nós temos o comprimento de difusão. Então, aquele meu gradiente gerado, na hora de fazer a derivada dele, no denominador eu posso ter a derivada dele em função do tempo, daquele excesso de concentração. Em função do tempo, eu achei quem? Meu tempo de vida. Aquele excesso de concentração que difundiu em alguma direção da minha barra semicondutora, vai ser um dx ali embaixo. Aconteceu o quê? Aconteceu que eles vão ter um comportamento assim. Eu tenho uma lâmina de silício. Vamos supor que está vindo luz aqui. Só nessa parte da frente aqui. Isso aqui está tudo protegido. Aqui está no telhado da casa. Isso aqui é a espessura da minha lâmina de silício. Bom, o sol bateu aqui. Os fótons incidiram no meu silício com energia maior que a banda proibida.
Então eu comecei a gerar pares elétrons lacunas. Vamos supor que esse cara é um silício tipo P. No silício tipo P, quem são os portadores majoritários? Lacunas. Então eu dopei esse cara com Na, concentração de aceitadores. Então Na é muito maior que o número de elétrons. Ok? Tenho muito mais lacunas do que elétrons. Conforme a luz incidiu, eu gerei o quê? Eu gerei pares de elétron-lacunas. Então, esse cara subiu e esse cara subiu. Bom, vamos supor que eu dopei esse cara aqui a 10 a 14 átomos de boro. Como que eu calculo esse cara aqui? Existe uma relação chamada P vezes N igual a NI ao quadrado. P é quem? Quantidade de aceitadores. N vai ser a variável. Isso aqui é a tabelinha, é a concentração intrínseca para cada semicondutor. Tem uma tabelinha só para ele. Bom, eu calculo o meu número de elétrons, que vai ser... Meu número de lacunas, ele vai ser bem maior que o meu número de elétrons. Quando a luz incidiu, ela vai gerar um par. Vamos supor que esse par seja uma injeção de 10 a sexta. Se eu somar 10 a sexta, 10 a 14, isso aqui não se altera. Beleza? Estou somando 1 milhão, sei lá, tem uma coisa que tem 14 zeros depois do 1, e somando uma coisa que tenha 6 zeros depois do 1. Então vai continuar 10 a 14. Não vai mudar a ordem de grandeza desse cara. Supondo que esse cara seja na ordem de 10 a 4. Na hora que ele recebeu 10 a sexta, esse cara aumentou consideravelmente. Quem é esse cara? Os portadores minoritários. Qual que é o nome disso aqui? A gente estudou lá umas 3 aulas. Condição de baixa injeção. Foram injetados portadores por algum motivo, e essa concentração de portadores injetados não aumenta o nível dos majoritários, mas aumenta o nível dos minoritários. Condição de baixa injeção. Condição de alta injeção é qual? Se eu injetar aqui 10 a 20, aí eu vou ter mais portadores gerados por pares de elétron-lacunas do que dopados. Isso é uma condição de alta injeção. Condição de baixa injeção, quando a minha alteração aqui nessa superfície só altera a minha concentração de portadores minoritários. Ok? Então, já que é só os portadores minoritários que ganharam aumento de população, vamos fazer uma análise só deles. Então aqui ficou cheio de elétrons. São gerados aos pares, porém vamos analisar só os portadores minoritários. Ficou cheio de elétrons aqui. Bom, a partir do momento que eu apagar minha luz, eu tenho um gradiente de concentração agora, porque aqui eu tenho os 10 a sexta elétron. E aqui no meu dopado, aqui para trás, eu continuo tendo os meus 10 a 4 de elétrons. O que esses caras tendem? Se eu tenho um gradiente, eles tendem a se difundirem. Eles vão se dividir para onde? Então a maior concentração para a menor. Então eles vão vir aqui numa exponencial e começar a decair. Esse decaimento, o que acontece durante esse decaimento? A população desse cara começa a diminuir em função de x e em função do tempo. Em função de x, comprimento de difusão. Em função do tempo de vida dos portadores. Então ele vai sair de 10 a sexta e em algum ponto de x vai voltar a ter os 10 a 14.
Que processo que acontece enquanto essa exponencial decai? Saiu a luz, eles perderam energia tendo recombinação. Então aqui, de x igual a zero, onde ele era 10 a sexta, até x no infinito, eu tenho aqui minha alta concentração, então em função de x, esse decaimento é exponencial. Eu tenho uma corrente aqui sim ou não? Tem fluxo de elétrons, não tenho? Qual é o nome dessa corrente? Corrente de recombinação. Poderia ser. Tem dois tipos de correntes dentro do semicondutor, de ação de portadores. Quais são os dois? O primeiro, que responde ao campo elétrico. Qual que é o nome do transporte que responde ao campo elétrico? Transporte de deriva. Tem algum campo elétrico aqui? Que mecanismo que está fazendo essa concentração em excesso decair em função do comprimento? Não. Isso aqui foi inserido pela luz. Só tem um excesso. Esse excesso foi reduzido. O que aconteceu com ele? Eles se difundiram. Então eu tenho a minha corrente de quem? De difusão. Então dentro do semicondutor eu tenho os dois tipos de transporte. De deriva e de difusão. Excesso de portadores de um lado para o outro, difusão. Aplicação do campo elétrico, deriva. Enfim, qual que é a diferença agora do infrared, lá do cara do IME, e do sensor de luz visível, um sensor que gera para-eletrolacunas? O infrared é uma matriz de resistores. De que são feitos esses resistores? Bom, de silício poli, mas ele já mostrou um material concorrente, que eu juro que eu tentei procurar na internet, mas quando eu cheguei em casa eu tinha esquecido até o nome do material. Eu não lembrava de jeito nenhum o material que ele falou. Eu acho que ele mandou pela apresentação. Ele mandou? Eu não recordei de jeito nenhum. Mas enfim, esse cara era feito de silício poli. O silício poli é quem? O silício poli é aquele que tem pequenas regiões cristalinas. Aqui é uma região cristalina, aqui é uma outra região cristalina. Então ele tem quem? Uma alta resistividade, porque eu tenho muitos defeitos. Entre uma região cristalina e outra, eu tenho um defeito que se chama contano de grão. Então, se eu tenho um aumento de defeitos, eu tenho um aumento da colisão dos meus elétrons. Se eu tenho aumento de colisão dos elétrons, a minha resistência aumenta. Esses caras estão vibrando, né? Se eu aumentar o calor, essa oscilação dos átomos, o que acontece com ela? Aumenta conforme o calor. Se as cadeiras estão se movimentando cada vez mais rápido, maior a minha dificuldade de chegar do outro lado da sala. Então, se eu aumentar a temperatura nesse resistor, os elétrons aqui vão ter dificuldade de passar. Então, uma matriz de sensor de infrared nada mais nada menos que uma matriz de resistores que, devido ao calor, ele aumenta a resistência. Aumentou a resistência, você põe o circuitinho para ler de ohm ali, se quer ler tensão, se quer ler corrente, aí fica a gosto do cliente. Mas o calor vai alterar a resistividade, porque a resistividade do semicondutor varia em função da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a resistência, menor a corrente. Isso numa matriz, cada resistor é um pixel. Faço uma resolução que eu quiser. Enfim. Quando a gente for estudar processo de fabricação, a gente vai entender direitinho como é fabricado esse poli. Bom, no caso Então aqui o mecanismo foi qual? Foi calor. Agora, caso de geração para-eletrolacuna, por causa de luz. Vamos imaginar uma junção PN. Quando eu faço a junção metalúrgica de dois materiais, aparece quem no meio? Uma região de depressão. Porque aqui eu tenho lacunas em excesso, aqui eu tenho elétrons em excesso. Esses elétrons em excesso vão do outro lado. Essas lacunas em excesso vêm para esse lado. Se eu tenho um fluxo contínuo de portadores, eu tenho uma corrente elétrica.
Se esse fluxo não se extingue, não entra em extinção, como nesse caso, aparece quem? Aparece um potencial entre eles. Então, lacunas são cargas positivas, vão ser atraídas pelo menos, os elétrons são cargas negativas e vão ser atraídas por mais. Então, numa junção semicondutora, no diodo, eu tenho aquele meu 0,7 do silício sempre. Que aquele 0,7 surge exatamente devido à junção dos dois materiais. Quando um fóton chega, ele vai gerar quem? Vai gerar um par elétron-lacuna. Se esse fóton tiver energia para alcançar exatamente essa camada de depressão, como que aumenta essa camada de depressão? Polariza esse cara reversamente, então polariza ele aqui. Mais e menos. Devido a essa polarização reversa, esse cara tende a aumentar. Então eu vou aumentar quem? Eu vou aumentar a minha eficiência do meu sensor. Por que isso? Porque se esse fóton conseguir ser absorvido dentro da camada de depressão, eu vou gerar um par elétron-lacuna. Se eu gero um par elétron-lacuna numa região que está submetida ao campo elétrico, esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Esse campo elétrico vai quem? Vai separar esse meu par. Como ele separou meu par, ó, esse excesso de elétrons aqui nessa barreira, vai acontecer a mesma coisa aqui. Que aqui, por outro mecanismo. Mas eu tive um aumento de concentração bem no limite da minha camada de depressão com a minha região do meu semicondutor. Esse excesso ele tende a o quê? A decair exponencialmente. Mas daí só decai quando o senhor tira o potencial, ou não? Não, ele é separado pelo potencial e ele é acumulado na fronteira da região de depressão com o silício tipo P. Teve geração de um gradiente devido a algum motivo, nesse caso devido à luz, nesse caso devido à luz que gerou esse, mas foi separado por potencial. Aqui nesse caso ele fundiu o potencial. Então esse acúmulo de elétron aqui, eles vão se difundir no mesmo mecanismo que esse cara aqui. Se eu fizer um dispositivo, uma lâmina mais fina que o comprimento de difusão, eu vou conseguir fazer o quê? Coletar corrente em função da luz. Pronto, tem uma câmera. Então vamos lá. Isso aqui é o quê? Eu tinha luz. Luz gera pares elétron-lacunas. Como ele é um substrato só de um tipo, só me interessa fazer uma análise de quem? De minoritários, porque isso aqui respeita a condição de baixa emissão. Os portadores majoritários não foram alterados. Se os portadores majoritários não foram alterados, eu não tenho gradiente de portadores majoritários. Eu tenho gradiente de quem? De portadores minoritários. Se eu tenho gradiente, eu tenho o mecanismo de difusão, que é de maior concentração para menor concentração. E isso decai exponencialmente em função do comprimento da minha barra semicondutora. Esse mecanismo, ok. Então agora vamos supor que eu tenho uma junção PN. Essa mesma luz, em vez de gerar pares elétron-lacunas na superfície, ela vai penetrar, e como eu aumentei a camada de depressão devido à polarização reversa do meu diodo, a probabilidade desse par elétron-lacuna ser gerado dentro dessa região é muito maior. Então aumentei a eficiência do meu dispositivo. Enfim, foi gerado um par elétron-lacuna ali dentro. Como eu estou dentro de campo elétrico, o potencial negativo vai atrair a carga positiva, que é a lacuna. O potencial positivo vai atrair a carga negativa, que é o elétron. Então eles se separaram. Gerei o par ali e foi cada um para um lado. Bom, esse potencial ele é dentro da região de depressão. Existe uma fronteira entre a região de depressão e a região do dispositivo. Esse negócio não para de inserir luz aqui dentro. Então não parou de criar pares elétron-lacunas. Bem na fronteira, eu tive um excesso. Essa fronteira, esse semicondutor é tipo o quê? Tipo P.
Como esse potencial mais atrai elétrons, eu tive uma concentração de portadores quem aqui? Portadores minoritários. Os elétrons foram separados, foram injetados no meu semicondutor tipo P devido a esse campo elétrico. Então gerou um gradiente de concentração bem na fronteira. Se eu der um zoom nessa área, é o que está acontecendo exatamente aqui. Só que aqui, de vez de ter luz agora, eu tenho o potencial da região de depressão. Esse potencial atraiu os elétrons, eles se acumularam aqui. Isso aqui é um zoom daqui agora. Então agora eu tenho essa situação aqui de novo. Eu tenho um gradiente de portadores minoritários que vão tender a se difundir no comprimento do meu dispositivo. Se eu fizer um dispositivo menor que meu comprimento de difusão, eu consigo coletar esses elétrons se eu colocar um contato aqui. Se eu colocar um contato, colocar um potencial positivo, não. Se eu colocar um contato aqui, ele já está alimentado, eu consigo coletar essa corrente. Se cortar a luz agora. Aí ele vai parar de gerar pares elétrons lacunas aqui dentro. Esse gradiente não vai existir mais. E a corrente líquida vai ser a corrente reversa. O diodo é como? O diodo é uma curva assim. Aqui é V, aqui é I. Aqui é a posição direta. Aqui é V, aqui é I. Para a tensão positiva ele conduz com 0,7. Para a tensão negativa ele só tem uma corrente que a gente chama de IS, que é uma corrente intrínseca do dispositivo, uma corrente de fuga, enfim, tem vários nomes, corrente reversa, mas uma corrente na ordem de microampere, então com um dispositivo de potência é 0. Polarizado inversamente, esse cara está polarizado inversamente. Quando chegou luz, o que aconteceu? Eu criei pares elétrons lacunas e esse cara aumentou a concentração ali bem na região de fronteira, esses elétrons se difundem. Uma vez que o comprimento dispositivo é menor que o comprimento de difusão, eu consigo coletar esses elétrons. Então essa corrente ela aumenta. Então isso aqui tudo eu posso chamar de fóton, IPH. E na área de sensores a gente chama a corrente de reverso como corrente de escuro. Então ele no escuro ele vai ter essa corrente, porque não houve nenhuma geração de parâmetro lacuna. A partir do momento que eu ligo alguma luz, que essa corrente desce, a corrente total menos a corrente de escuro dá a corrente de fótons. Então toda a caracterização de sensores é feita de que a gente chama de dark room, uma sala totalmente escura para caracterizar ele como? Ele sem luz. A gente leva ele para o ambiente, aí tudo que vier a mais a gente sabe que é fóton. Então, mas uma célula solar, ela funciona com uma polarização positiva. Bom, porque sinceramente eu não sei, pessoal, não é minha área. Eu só estudo os sensores do espectro luz visível, eles trabalham nessa região de polarização. As células solares trabalham por aqui, ó. Mas mesmo assim, tem geração de pares elétrons lacuna, é o mesmo mecanismo. Eu não sei se é questão de pura e própria de polarização, para não deixar ele polarizado lá em cima, que esse cara precisa de uma tensão reversa. Esse cara aqui, ele vai ser alimentado, vai ser carregado como? Pela própria inserção de fótons. Então acho que não sei se células solares precisam de uma alimentação DC ali full time. Realmente eu não sei. Mas aquela câmera que está defumando tem uma tensão full time DC, deixando esses caras inversamente polarizados. E eu faço uma matriz desses caras e cada um deles vai ser um pixel. Então, no sensor de infrared, calor. Espectro visível. Bom, como que eu sei se o elétron vai gerar um par de eletro-lacuna no começo da lâmina de silício, no final da lâmina de silício? Depende do comprimento de onda desse cara, e dependendo do comprimento de onda, muda a energia, muda o comprimento de penetração desse fóton. Isso aí é... Se você fazer um sensor, vocês estudam isso. Uma próxima aula. Próximo semestre.
aqui é um diodo. Fotodiodo. Fotodiodo. Pessoal, mais uma observação desse comprimento de difusão. Vamos pensar no transistor bipolar agora. Vamos pensar no N, no NPN. Bom, pergunta. Vocês estão projetando um dispositivo uma vez na vida. Quais são os portadores majoritários nesse cara? Elétrons. Bom, eles têm que... Esse aqui é o coletor, aqui é a base, aqui é o emissor. Os elétrons vão ter que sair daqui e atravessar o dispositivo inteiro. Bom, na verdade o coletor coleta, né? Aqui é o coletor, o emissor emite. O coletor coleta todos esses elétrons. Bom, pergunta de prova. Opa, deixa eu dar o zoom aqui. Grava aí. Ó, concorda que quando esses elétrons atravessarem essa região P, eles vão ser portadores minoritários. Então eu vou cair numa condição parecida como essa, que eles foram injetados pela fronteira dos dois semicondutores. Eu projeto esse cara com baixa ou pequena dopagem, com uma área grande ou uma área pequena? Nossa, eu tirei 7. Nossa, pergunta muito difícil, tá? Perfeito. Tem que fazer prova. Parabéns, Paulo. Tem uma resposta ali. Bom, por que área pequena? Comprimento de difusão. Eu tenho que fazer uma área bem menor que o comprimento de difusão. Porque os portadores minoritários, se isso aqui for muito grande, os portadores minoritários gerados nessa superfície, até chegar na outra, se recombinaram. Por que levemente dopados? Porque se isso aqui for altamente dopado, eu aumentei quem? A quantidade de aceitadores. Se eu aumentei a quantidade de aceitadores, eu aumentei a quantidade de cadeira vazia nessa sala. É mais fácil o aluno sentar. Se eu diminuir a quantidade de cadeira dessas salas, os alunos vão sobrar de pé. Então os alunos conseguem atravessar. Então baixa dopagem e comprimento disso aqui bem pequeno. Então a menor área dentro do transistor bipolar é a área de base. Tipo, é a área de projeto de dispositivo, a área crítica está aqui dentro. Porque quem vai cruzar aqui são portadores minoritários. Se a análise cai com portadores minoritários, eu sempre caio nesse paradigma de tempo de vida devido ao tempo e devido ao comprimento de difusão. Agora a próxima lousa vai ser a equação disso aqui. Ok? E a última. Aí a aula que vem a gente faz só exercício.